circunstâncias difíceis, Deus permanece no controle. Às vezes, nós temos a impressão, ao não entender o que está acontecendo na nossa vida, nas circunstâncias, no nosso país, ou na nossa igreja, ou em algum momento na nossa vida, parecer de que Deus não está com o controle. E eu entendo que as Escrituras Sagradas nos mostram verdades poderosas. O livro de João, em primeiro lugar, é um dos livros que deixa muito claro qual é o propósito pelo qual João, humanamente inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro de João. No capítulo 20, se não me engano, no capítulo 19 ou 21, ele diz que tudo que foi escrito, os milagres que foram escritos, foi realizado para que as pessoas pudessem crer que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. E diz que muitos outros milagres Jesus realizou, na qual não caberiam os livros suficientes para escrever todas as coisas que o Senhor Jesus fez. Portanto, esta palavra, e tem na minha oração, é que Ele renove a sua fé, o seu coração, de que Deus é um Deus das coisas impossíveis. Deus é um Deus das coisas impossíveis. Jeremias 32, 27 diz que Deus é o Deus de toda a carne. Haverá alguma coisa difícil para mim? É uma pergunta. Jeremias 32, 27. Haverá alguma coisa difícil para mim? Não há. Não há. Deus, Jesus, ele foi o Deus encarnado, a natureza de Deus revelado na forma mais clara e evidente. A maior revelação de quem é Deus é a própria pessoa de Jesus. Mas Jesus também, ele veio em carne, ele participou de toda a natureza humana. E isto perguntaram para o pastor Paulo e ele respondeu muito bem no concílio, né? Quais são os elementos bíblicos que a gente tem de que Jesus, ele era homem também, né? Jesus teve fome, Jesus, ele dormiu, ele teve cansaço, né? Jesus, ele chorou, como nós vamos ver daqui a pouco. Jesus, ele angustiou-se. Jesus manifestou ira no templo. Jesus, ele teve todos os sentimentos humanos também. Porém, não houve pecado na vida dele. Mas aqui nesse texto de João capítulo 11, nós vemos que Jesus, ele se relacionava com pessoas. Não apenas era um super-homem, um superstar que andava e manifestava o poder do Pai. Não, Jesus se relacionava. Ele tomava café, ele visitava as pessoas, né? Ele tinha amigos, sabia disso? E um desses amigos, além dos discípulos, era uma família composta por 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, Lázaro, Marta e Maria. Sendo que esta Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Esta Maria, Jesus tinha um relacionamento especial, no sentido de que o texto declara 2 vezes coisas espetaculares que nós precisamos lembrar em circunstâncias difíceis. Quais são essas circunstâncias difíceis? Vamos ler o texto do versículo 1 ao 4, para nós vermos algumas verdades, primeiro nestes versículos. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos.
Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? A teologia da prosperidade diz que toda doença é do demônio. Nós, pastores desta igreja, nós não concordamos com essa afirmação. Primeiro, porque as Escrituras nos deixam claro que doenças têm várias razões e vários propósitos. Existem doenças na Bíblia que são disciplinas, como nós vimos quando eu preguei a semana passada. Vimos que por causa de muita gente não levar Deus a sério na ceia, há muitos doentes, fracos e não poucos que dormem, como eu preguei semana passada. Hoje, nós vemos que existem doenças que são para a glória de Deus. Não sou eu que eu estou dizendo. Foi o Senhor Jesus que declarou: esta doença é para a glória de Deus. Não me pergunte, pastor, eu não entendo isso. Você não precisa entender, você só precisa crer. Crer que a palavra do Senhor nos mostra que uma circunstância não pode ser enxergada ao achismo, não pode ser enxergada dentro de uma fórmula. É sempre assim. Toda doença é do demônio, toda doença é disciplina, toda doença é para a glória de Deus. Não, é necessário voltar para Jesus. Mas algo que as Escrituras deixam muito claras no versículo 3 e no versículo 5, que diz: Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, né? Amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. E o versículo 3 também diz assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha que coisa linda das Escrituras. Primeira verdade que você tem que lembrar em dias difíceis, amados. Primeira verdade, porque esta vai ser um pensamento que Satanás vai querer atacar você. É que você comece a duvidar do amor de Deus. Você comece a duvidar do amor de Deus. E o texto diz, deixa claro, o escritor deixa claro. O escritor bíblico diz: Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Amém? E as Escrituras dizem que Deus ama você ao ponto de Ele entregar o seu próprio Filho por você sem merecer. E eu e você, mesmo sendo pecadores, diz Efésios capítulo 2, Ele nos amou primeiro. Ele nos ama, Ele manifestou este amor, e no meio das circunstâncias difíceis, o aspecto do caráter de Deus que é mais atacado, é como Deus pode permitir isso, e ao mesmo tempo eu reconhecer que Deus me ama. Pessoalmente, essa era a minha grande questão com Deus. Ao ficar órfão, com 7 anos de idade, 7 anos e meio para ser mais exato, minha irmã com 3 e o meu irmão Betito com apenas 15 dias de nascido, né? Meu pai, ele com 30 anos, minha mãe faleceu com 29, e eu comecei, durante alguns anos eu tinha este questionamento: como um Deus de amor pode me deixar órfão deste jeito? Isto é muito injusto. E eu não conseguia compreender. Tanto é que a mensagem que eu ouvi e entreguei a minha vida a Jesus foi exatamente uma mensagem que falava do amor de Deus. Eu não resisti a esse amor, né? Com o tempo, Deus foi me mostrando e me fazendo compreender como Ele glorificou o seu nome.
através de toda esta dor e esta angústia, Deus reverteu e manifestou o seu poder de forma gloriosa sobre a minha casa e sobre a vida de muitas pessoas. Com o tempo nós vamos entendendo isto, mas eu não conseguia compreender. Eu não sei quais são as circunstâncias que você atravessa, quais são os problemas que você está enfrentando, mas Deus, Ele afirma e declara o seu amor por você. Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele tem planos, Ele tem propósito. Deus deseja manifestar a sua glória em todas as nossas circunstâncias. Eu creio nisto. O tempo todo, Deus deseja manifestar o seu poder. E o texto diz claramente: esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5 até o versículo 10. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentavam apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há na luz. O tempo todo você repara que os discípulos, Jesus falava numa linguagem espiritual que depois os discípulos foram entendendo. Mas enquanto eles ouviam a primeira vez, eles entendiam outra coisa. Por isso, cuidado com o discernimento. Cuidado com aquela coisa: Deus falou comigo, sem você ter a confirmação clara do que o Senhor está dizendo para você. Porque Jesus falava algo e os discípulos entendiam literal, ou não compreendiam, ou ficavam confusos diante das circunstâncias ou das palavras de Jesus. Mas a linguagem que Jesus tinha era algo diferente. Era uma verdade espiritual que havia no meio de todas essas circunstâncias. Jesus está falando de discernimento, Jesus está falando de propósito. Jesus não está falando apenas de Marta, Maria e Lázaro. Jesus está falando de algo macro, de algo maior, de algo que o nome dele seria glorificado às nações. Não era apenas o alvo, não era apenas uma família, mas era o reino de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida não se restringe apenas à sua vida. O que Deus está fazendo e o que Ele deseja realizar e o que Ele já fez, Ele tem um sonho maior, Ele tem um sonho amplo. É muito maior do que você possa imaginar. Como eu conseguiria imaginar que aquele menino, né, que recebeu a notícia do seu pai embaixo de uma árvore e me abraçava e chorou comigo dizendo que teríamos que ser fortes, porque a mulher da vida dele, a minha mãe, não estaria mais conosco, e que o corpo estava nos esperando para nós velarmos. Quem diria que aquela circunstância de dor levaria a minha família aos pés de Jesus? Quem diria que talvez essa dor é a minha maior ferramenta de evangelização? Quem diria que no meio de todas aquelas angústias, daquelas lágrimas e da saudade, Deus tem planos e propósito para cada uma delas. Nós não conseguimos entender isto enquanto elas estão acontecendo, mas Deus usa uma
dor para abençoar famílias e pessoas. Deus deseja que você fale das suas cicatrizes. Deus deseja usar as suas marcas, os seus fracassos, as suas quedas. Deus deseja trazer e mostrar que Ele é um Deus que glorifica o seu nome no meio de muitas angústias que nós podemos ter vivido, ou que nós estejamos passando. Jesus, Ele demorou. Pastor Cláudio Duarte brinca quando ele prega sobre esse texto, diz assim, se para o lanchinho, Jesus foi lá, né? Ele brinca dizendo, mas eu falo, o silêncio de Deus também fala. Gente, a quantos quilômetros você acha que Jesus estava de Lázaro? Alguém leu e tem essa informação? Alguns de vocês vão se surpreender. A quantos quilômetros será que Jesus estava? Sabe a quantos quilômetros Jesus estava? Entre 2,5 quilômetros a 3 quilômetros de distância. Jesus estava pertinho, gente. Jesus ficou 2 dias e algum tempo mais. Ele não foi imediatamente. Ele não foi na hora que Marta e Maria clamaram, e até talvez que Lázaro estava esperando. Ai, meu Deus do céu, que coisa difícil é o silêncio de Deus. É aquela oração que Deus não responde, daquele jeito. Você já teve orações que Deus não respondeu? Eu falo assim, graças a Deus. Né? Quer ver uma oração que vocês vão dar muita risada? Eu descobri que não foi o único a orar assim, né? Mas eu já orei para que a Sueli morresse ou eu, porque eu não queria me divorciar, porque a Bíblia diz, então a única solução, então Jesus leva ela, de preferência a ela, porque aí eu caso de novo. E oração, né? Verdade, eu fiz essa oração. Era uma crise tão grande que é pequeno assim nas circunstâncias, mas o sentimento a gente acha que o mundo acabou. Quando a gente casa é assim, né? Acha que o mundo acabou. E esses dias ela me confessou, você sabia que eu já orei para você morrer? Aí eu falei assim, como assim? Lembra aquelas crises que a gente tinha? Eu falei assim, Jesus, eu não quero esse homem não. Ela falou assim, eu também já orei assim para você. Não, que coisa engraçada, né? Mas é verdade. Talvez você possa estar rindo. Eu não orei assim não, pastor, mas eu já disse, Deus, eu estou sofrendo tanto, me leva. Me leva porque eu não quero fazer besteira. Né? Quantas orações a gente faz diante de Deus. E eu orava e eu dizia assim, Senhor, muda essa mulher, porque ela que é o problema do casamento. Eu sou muito bom. Imagina tantas mulheres terem que estar felizes de casar comigo. Eu pelo menos pensava assim, né? E quando eu comecei a estudar sobre casamento, eu descobri quão horrível eu era como marido. Eu falei assim, meu Deus do céu, quanto Jesus tem que me mudar. Mas é assim, nós temos uma forma de orar, nós temos a nosso jeito de enxergar as circunstâncias. Nós nos sentimos donos da verdade. Nós às vezes até desafiamos Deus e dizer, Senhor, o Senhor não sabe o que está fazendo. E Marta, Maria chamaram Jesus, vem logo Jesus. Aquele que você ama está doente. Está doente. Mas Jesus, Ele não foi. Ai, amados, aqui entre nós, como é difícil quando Jesus não responde do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? É complicado demais. Mas isso será que é falta do amor dele para conosco? Não. Não é. Deus, amados, é Senhor do tempo. Ele é Senhor da circunstância. Ele diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Todas as coisas têm o seu propósito, diz Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Tudo tem o seu propósito. Ouvir o que Deus está dizendo é a coisa mais importante
do que ouvir o que as circunstâncias estão dizendo, ou o que as pessoas estão dizendo. Versículo 11 ao versículo 16. Diz assim: depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte. Outra vez, lembra que o pessoal não entende o que Jesus está querendo falar, né? Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, de um cochilo. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aí eu falo assim, agora não entendi, porque ele diz primeiramente que a doença não era de morte, agora Lázaro morreu. É porque morte, na Bíblia, há pelo menos 3 mortes: a física, a espiritual e a eterna. A morte física, a palavra morte significa separação. Morte física, separação do espírito com o corpo. Morte espiritual, separação do nosso ser, de Deus. E separação e morte eterna é a separação de Deus eternamente. Pois se você, morto espiritualmente, experimentar a morte física, você estará morto eternamente. Que dor terrível! Jesus está falando aqui de coisas eternas. Ele está falando do seu propósito. Jesus prepara circunstâncias para declarar verdade sobre quem Ele é. Quando Jesus está no meio de sede, necessidade de água, Ele prepara uma declaração: eu sou a água da vida. Quando as pessoas estão com fome, Ele realiza um milagre. Não era apenas para alimentar pessoas, era para dizer: eu sou o pão da vida. Quando Jesus fala de ovelhas, ele cria as circunstâncias sobre isto para dizer: eu sou a porta do aprisco, que não entrar por mim se perde. Quando Jesus cura um cego, não é apenas a cura do cego, mas é para dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Jesus prepara circunstâncias para ensinar-nos lições que de outra forma nós não entenderíamos. Vou repetir de novo, porque isso ficou bonito. Não é porque, nem pensei, jamais diria por mim mesmo, né? Jesus prepara circunstâncias para nos ensinar verdades que de outra forma nós não aprenderíamos. Essa é a forma como Jesus age. E Ele está dizendo aqui no versículo 15: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Aí não entendi. Ele está dizendo: não fui, e ainda eu estou muito contente por não ter estado lá, por não ter respondido a oração. Para que vocês, agora nós vamos entender os bastidores, né? Para que vocês não estão falando alto, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, Tomé era aquele que precisava sempre de mais detalhes, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Eu costumo dizer, gente, sempre no meio de circunstâncias difíceis, existem 2 tipos de pessoas, geralmente: os positivistas e os negativistas, né? Ou aqueles negativistas. Sempre existe isso. Os positivistas dizem assim: tudo vai dar certo, não se preocupe, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, né? E eu quero dizer para você que isso é positivismo, tá bom? Por exemplo, os positivistas dizem assim: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Era isso que Jesus estava falando? Não, Lázaro já estava morrido, como diz as crianças, né? Já tinha morto. Já estava morto Lázaro. Mas os positivistas dizem: tudo vai dar
Certo. Tiago vai dizer assim, Nananina, não, você não tem que falar assim. Você tem que falar assim, se o Senhor quiser, faremos tal coisa, iremos a tal lugar, e assim acontecerá. Mas tem também os negativistas, que dizem que são pé no chão, mas muitas vezes são negativistas. Aí vai dizer assim, tudo vai dar? Vamos para morrer também, né? Vamos morrer com Jesus, porque já era. Outros dizem assim, é verdade, você vai ver esse extremo. Não, gente, está tudo maravilhoso, está tudo bom. Aí vai dar tudo certo. E tem outro que fala assim, nada presta, ninguém presta, está tudo ruim, minha vida acabou. Morreu. Fala assim, não é por aí. E nós enfrentamos as circunstâncias assim. Quantas vezes a gente vê assim, né? Eu já vi pessoas, mulheres que acaba o casamento. Não, muitas vezes não é por conta delas, porque nem sempre o casamento depende de você. E parece que o casamento acabou e a vida da mulher também. Não é bem assim não, ou do homem não é bem assim. Quem acabou foi o casamento, não a sua vida. O problema, às vezes, é isso. É que nós achamos que a nossa vida é o casamento. E colocamos toda a nossa esperança nisso. Mas tem outros que dizem assim, não, a vida continua. A fila anda. Não quer? Tem quem queira, né? Está se enganando, mentindo. Não, está tudo bem. Como que você está? Está ótimo. Ixi, a vida continua. Um negativismo no sentido de uma negação, uma falta. Amados, Jesus nos ensina a encarar circunstâncias reais. Eu não posso dizer, está tudo bem, mas também não, a vida acabou. Não, é a realidade. Jesus está enfrentando esse momento, Jesus está vivendo o dia, Jesus está sendo guiado pelo Pai, Ele tem planos, Ele sabe do que o Pai é capaz de fazer. Os positivistas confiam no que as pessoas podem fazer. Não é no médico, não é no remédio, não é no planejamento, nas promessas de uma pessoa. Você vai sofrer se confiar a esse extremo. Confie no que o Senhor é capaz de fazer por meio de pessoas, mas continua sendo o Senhor. Os negativistas, eles confiam nos que as circunstâncias estão fazendo. Vai dar certo, está chegando o 13º. A gente ganha mais um pouquinho. Mentira, é tudo para imposto. Eu fiz um cálculo, na verdade, o que sobra do 13º, depois que pagar tudo que você tem que pagar em janeiro, fevereiro e março, é 15%. Sabia disso? É 15%. Se você é um sujeito normal como eu, e olha que eu não pago IPTU, mas o restante, carro, sabe, tudo que você tem para pagar, se tiver um carro, já vai ali quase em torno em torno de 30% a 40% do seu queridíssimo 13º. Então você se ilude dizer assim, nossa, eu ganhei mais um salário, aleluia, vou comprar presente para todo mundo, vou gastar. Não, é 15% que você vai ter a mais do seu salário, se você for pagar todas as suas contas em janeiro, fevereiro e março. Para você fugir do cartão de crédito. Para quem não sabe usar cartão de crédito não é bênção. Para quem sabe é. Mas para quem não sabe, então jogue esse cartão de crédito fora. Tenha muito cuidado. Tem gente que já chegou em agosto e já gastou o 13º, porque foi lá na financeira, já pegou adiantamento. Pastor, é que não tinha jeito. É verdade, às vezes não tem jeito, mas você sabe que o seu erro não foi em agosto, foi alguns anos atrás que a gente tem que sarar aquilo ali. E aquilo ali tem plano e propósito de Deus que você tem que fazer. Talvez seja o seu compromisso nesse ano novo. Senhor, eu quero deletar da minha vida o vermelho, do meu cartão de crédito, da minha conta. Nos próximos anos eu quero coisa diferente na minha vida. É necessário sabedoria. Cuidado com as circunstâncias negativas. As pessoas confiam muito no que as circunstâncias estão colocando. Os negativistas. Vai dar tudo errado. Por quê? Muita crise. O pastor acabou de falar, vou me endividar. Também não é assim. Não é assim. Não é nesse sentido, né? Como nós devemos viver as nossas crises nos dias difíceis? E olha que eu não comi churrasco hoje. Vamos lá. Não se guiar
pelo se tivesse acontecido alguma coisa ontem, né? Daria certo. Ou se acontecer amanhã, vai dar certo. Os fluminenses, o pessoal do Fluminense está assim, segunda-feira, olha lá o tribunal, tirar os pontos da Portuguesa, a gente não vai cair. Se aquela bola não batesse na trave, o Brasil seria campeão. Quantas vezes esse se me fez tanto mal? Porque aqui Deus começou a tratar nessa história do se. Nós temos sempre dois se. O se tem a ver com ontem ou tem a ver com amanhã? Como assim, pastor? Eu lembro que eu dizia assim, se minha mãe tivesse num hospital de ponta, não teria pego tétano naquela cirurgia de cesárea, e eu estaria com minha mãe, né? Se eu tivesse tal e tal coisa e tal, se eu ganhasse mais um pouquinho, né? Se eu tivesse recebido um diagnóstico a tempo, se aquele se só vai torturar você, só vai machucar você, só vai gerar ansiedade, ou mágoa, ou tristeza. Olha o que o versículo vai nos ensinar, versículo 17 ao versículo 27, diz assim: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, olha a distância, hein? 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria? Ou seja, se tivesse vindo quando? Há 4 dias atrás. Então isso foi ontem. Se tivesses aqui, Senhor. Se tivesses aqui. Aí continua o texto. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ou seja, amanhã. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Ontem o Senhor poderia fazer alguma coisa, e amanhã também o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas Jesus está falando de que dia, amados? Está falando de que dia? Hoje. Hoje. Disse-lhe Jesus. Agora você vai entender. Lembra que eu disse que Jesus prepara uma circunstância para falar alguma coisa do eu sou? Qual é a grande revelação aqui agora? Qual é? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morre eternamente. Porque Jesus não estava falando de uma morte física. Lázaro iria morrer novamente em algum dia. Ele iria morrer. Aquela ressurreição era para mostrar o poder dele. Nós vamos morrer, amados. Esta é uma verdade incontestável. A grande dúvida é quando vai ser. Mas às vezes lidamos com a morte como algo tão ruim, no sentido de que, como que Deus perdera o controle. Quando na verdade Jesus fala de eternidade. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas o que Jesus está dizendo para Marta, neste momento, é como se Ele dissesse assim: Marta, tudo que o meu atraso aos seus olhos, a oração não respondida, a doença que você acha que eu não liguei,
As lágrimas que você está derramando, que você pensa que eu não estou nem aí, é a forma que o Pai encontrou de preparar para que você e esta nação e a Igreja Batista Nova Canaã compreendesse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É como se dissesse Jesus para Marta e para Maria: isto não é meu, viu? Isso já aprendi com o pastor Henry Blackaby, do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É verdade, Marta. Você já me viu curar, então você sabe que eu tenho o poder para curar. Você já viu que eu curei pessoas. Você já sabe que eu sou capaz de perdoar, por isso você acredita em mim. Você já conhece que eu sou provedor, porque você viu a provisão. Você já sabe que eu te amo, porque você experimentou, você viu que Maria experimentou o meu amor, o meu perdão. Você sabe de muitas coisas, mas há muita coisa que você não sabe, Marta. E tudo isto que está acontecendo é para que você saiba algo novo que de outra forma você não ia conhecer. E o que eu estou te ensinando novo hoje é que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, vai viver. Sabe o que significa isso? Então quando você diz assim: Senhor, por quê? Saiba de uma coisa: há algo novo que Deus vai mostrar para você, que você só vai conhecer por meio desta circunstância. Lembra que eu falei do casamento para vocês? Gente, como aprendi de casamento, porque o casamento estava ruim. Verdade. Eu vinha para aqui para o gabinete, né? E eu vinha e eu ficava lendo sobre casamentos. Depois eu voltava uma seda, a Sueli falava assim: o que aconteceu? Eu falava assim: não, eu andei orando, né? Andei lendo um pouquinho. E Deus transforma. E Deus muda. Sabe? Eu digo para você, as maiores revelações de Deus, do caráter de Deus, se deram diante das angústias do luto que eu experimentei. As maiores revelações, as maiores verdades de Deus. As lições mais preciosas, ministeriais que eu aprendi, não foram assim em grandes conquistas. Não, foram em momentos, às vezes, de dificuldades. Onde Deus mostra o seu poder, onde Deus se revela, coisas novas Ele traz, para que você compreenda esse Deus maravilhoso, tremendo, deseja se revelar a você. E há muitas dessas circunstâncias que Deus quer revelar a você, você não compreende, porque ou você está no positivismo ou negativismo, ou você quer buscar estas verdades e a compreensão destas circunstâncias em outros lugares que não é a presença do Senhor. E Deus nos mostra, e Ele se revela a nós. Mas não é no ontem, não é no amanhã, é no hoje. Então elimine da sua vida: se. Quando eu começo a pensar: se. Já tiro do meu coração e digo: não, Senhor. Isto me tortura. Isto gera mágoa. Isto gera incredulidade. Senhor, eu não entendo. Mas eu sei que algo para hoje o Senhor tem. Algo para hoje o Senhor tem. Mas se amanhã? E se? Né? Eu brinco com a Fernandinha, eu falo assim: Jesus, volta logo. Né? O João disse que minha filha é muito bonitinha. Ele fala assim: vai te dar muito trabalho quando crescer, sai para lá, ô João. Eu falo assim: não vai dar não, né? Mas eu fico por dentro de mim falando assim: Jesus, volta logo de uma vez, né? O quê?
Legal se ele voltar de uma vez, né? Aleluia, Senhor. Já pensou? O José falou que só quer mais uns 5, 6 anos com a Alice. Jesus pode voltar também. É uma brincadeira, mas às vezes revela a nossa ansiedade de dizer, meu Deus, e se? E se? E se? O que acontecer e se? Quando você diz e se? Você revela seus medos e ansiedades. Deus está dizendo, e se você me entregar isto que te dá angústia? E se você me entregar os teus medos? E se eu estou falando para você, se você crer em mim, eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que controla a sua vida, as circunstâncias. Amém? Não é no amanhã, não é no ontem, é hoje. Hoje. Por isso que o Senhor Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas o que cabe a nós? Versículo 38 ao 44 diz, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Oh, glória a Deus. Qual é o nosso problema sempre, amados? Alguém sabe dizer qual é o nosso problema nesse texto? O que cabe a nós? O que libera o poder de Deus? O que permite o agir do Senhor? Tirem a pedra, disse Jesus 2 vezes. E ele reafirma o tempo todo. Por que Jesus está fazendo esse milagre? Para quê? Para que nós possamos crer. É a nossa fé. A pedra é sinônimo de incredulidade. A pedra é aquela coisa quando muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que não vai. O Jesus está afirmando para Marta o tempo todo, e Marta está pensando no ontem, no amanhã, mas ela não consegue de verdade ouvir, porque a dor do luto a cega, assim como a dor das nossas circunstâncias nos cegam. Como a dor de um casamento nos cega, como a dor da mágoa nos cega, como a dor da saudade nos cega, como a dor que nós podemos experimentar nos cega, tampa os nossos ouvidos, porque a dor não nos permite concentrar e ouvir. Mas no meio desta dor, Jesus olha para você e diz, eu amo você, eu me importo com você, mas tire a pedra. Creia, Senhor, mas já cheira mal. Jesus tem poder de reconstruir qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Ele tem o poder de restaurar qualquer coisa.
Ele tende, ainda que um casamento esteja fedendo, queridos, ele, desculpem a expressão, só apenas usando o sentido do texto, ele é capaz de ressuscitar esse casamento morto. Ele é capaz de ressuscitar aquela vida, a espiritualidade morta, sem vida. Ele é capaz de trazer sonhos de volta. Ele é capaz de trazer de volta os dons que foram derramados e que o pecado nos tomou. Ele tem poder de trazer aquilo que não tem vida, ressuscitar. Aline Barros tem uma música e eu confesso para vocês que eu pensei nesta mensagem, as músicas do louvor já estavam escolhidas, foram maravilhosas, viu, Rafa? Mas eu teria pedido a Aline Barros também, só para encaixar, né? Mestre, eu preciso de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, história, ressuscita os meus sonhos e faz um milagre nesta hora, me chama para fora e ressuscita-me. Esta nossa oração, amados. A pedra é algo que nós podemos fazer sempre. Algo que cabe a nós. O vir para Jesus é algo nosso. O mover, aquilo que nos impede. A voz dele é ouvida, mas há algo que impede de você sair de onde você está. E isto é renúncia, isto é ação da pessoa. Amados, em momento algum eu estou dizendo que você não deve procurar um médico, que você não deve fazer uma cirurgia, que não deve buscar ajuda, até mesmo o tratamento psicológico. Não estou dizendo que Deus não usa a ciência, eu estou dizendo que não coloque em primeiro lugar a sua confiança e esperança nestas coisas. Primeiro vá até o Senhor e escute a sua voz, e quando Ele falar, obedeça o que Ele está dizendo para você, porque há muitos que Jesus diz: sai de onde você está, vem aqui para fora, e alguns dizem assim: não dá certo não, Senhor, eu não consigo. Remove a pedra, porque há coisas que nos impedem. Há coisas que nos impedem. Tem gente que sua pedra é a igreja, é a religião, é a bebida, é o cigarro, são as festas. É a falsa, dizendo: não consigo. Você não consegue mesmo, mas é Jesus que vai te dar esse poder de transformação. Basta você vir para Jesus, basta você ouvir o seu clamor, a sua voz dizendo: venha, venha. Ele quer glorificar o seu nome. Haverão sempre críticos. Haverá vozes que vão dizer para você: não faz isso. O versículo 45 ao 54 nos mostra isto. Os judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixamos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Gente preferiria não crer em Jesus e ficar com o seu conforto. Eles não queriam perder o seu poder. Tem gente que não quer ver o poder de Deus, sabe por quê? Porque não quer crer, não quer sair do seu conforto. Eles prefeririam atacar Jesus, matar Jesus, mas não abrir mão de toda aquela glória humana que eles tinham. Como é difícil. Por isso que todo milagre, irmãos, começa com fé.
E toda a fé se manifesta em humilhar-nos diante do que o Senhor tem para nós. Na rendição, na entrega, no dizer: o Senhor é capaz de fazer milagres. Este Deus de Marta, Maria e Lázaro continua sendo o mesmo hoje. Continua sendo o mesmo. Manifesta o seu poder de formas diferentes. Se revela a você por meio de circunstâncias. E deseja falar o seu coração. A cada um de nós é diferente. Aquilo que Deus tinha para revelar a Lázaro era algo diferente. A Maria era outra coisa, a Marta era outra. Ele usa diferentes formas para falar conosco. Mas Ele deseja falar.